gente tem aqui uma aluna estagiária do nosso projeto, do Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática, que tem apoio da SBEM, Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, falando, ué, como é que a gente nunca teve? E ela viu do seu trabalho, e depois eu falei, eu conheço a Rose, eu dei aula para ela online, você entende? Dei aula para ela online, e é sobre isso que a gente queria estar tendo hoje, esse bate-papo com você. Eu acho que agora, achei que tinha tido um problema com a nossa intérprete, mas ela voltou agora. Voltou com algum problema de conexão aí, mas, enfim, boa noite. Então, assim, olha, uma síntese, então, seria a gente estar perguntando para a Rose, não é, nossa especialista, e eu peço que você se apresente depois. Não é? Eu sou o Marcelo Carvalho Borba, para quem está chegando aqui, falando direto aqui da sala do GPIME, na Unesp, em Rio Claro, São Paulo. Vem cá, como que os recursos visuais e gestuais podem ser incorporados no processo de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, vídeos digitais elaborados por alunos surdos? E como é que a gente nunca teve um vídeo desse com mais de 800 em 7 edições do festival? É com você, Rose. Prazer em revê-la virtualmente. Não estou ouvindo a Rose. Vocês estão, não? Vocês estão ouvindo a Rose? Tá bom. Calma aí. Ela tem uma casa. Experimentamos alguns problemas técnicos, mas estamos de volta aqui. Ó. Rose. Liga o seu microfone. Não, olha, Rose, nós estamos de volta aqui, nós perdemos contato por um segundo, mas nós gostaríamos de voltar àquela pergunta, não é? Como não é que os recursos, né, visuais e gestuais podem ser incorporados em vídeos, vídeos digitais elaborados por alunos surdos? Eu não estou ouvindo ela de jeito nenhum, mas... Não, ela está aqui, está todo mundo aqui. De novo. Olha, eu estou ouvindo bem a intérprete, mas a Rose, eu acho que ela foi sair e vai entrar de novo. Eu acho que ela saiu. Ela vai retornar agora. Estamos aqui para você que chegou aqui esperando alguns problemas técnicos. Eu tinha apresentado o Festival de Vídeos Digitais, as suas categorias, e a gente perguntando como é que nunca teve até agora, você entende, vídeos elaborados por surdos, usando toda a capacidade gestual que eles têm desenvolvido e tudo mais dentro do festival. Eu estou ouvindo agora, não estou ouvindo a Rose falando. Vocês estão ouvindo ou não? Não. Você não está
tá com fone não, né, Rose? Você tá direto aqui, não tô vendo fone, é. Então, tá sendo som nenhum. O microfone da sua câmera tá desligado, tá ligado? Tá com riscozinho? Não? Bom, continuamos experimentando problemas técnicos com a nossa convidada aqui na estreia de lives aqui para falar de temas que o nosso festival não tem abordado. O Festival de Vídeos Digitais em Educação Matemática tem tido várias categorias, mas não tem tido vídeos produzidos por professores e ou alunos surdos. E nós iniciamos ano passado a categoria de povos originários tradicionais. Temos, temos várias vezes aqui a categoria já tradicionais, como aquela dos anos finais do ensino fundamental, mas nós não temos isso vídeo surdo. Resolvemos fazer essa live, mas estamos com esse problema técnico que a nossa colega Rose não consegue ter voz durante aqui a nossa fala. Business, fala, por favor, para testar. Se apresenta. Tá saindo. A voz dela sai. A Rose vai entrar em outro celular. Bom, como assim a gente pode aqui, como não é uma improvisação total, perguntar para você que está nos assistindo se você gostaria de comentar. Não é? A pergunta primeira que nós teríamos para fazer para ela é como os recursos visuais e gestuais podem ser incorporados no processo de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, vídeos digitais elaborados por alunos surdos. Vamos ver se a voz da Rose sai agora. Oi. Oi. Consegue me ouvir? Muito bem. Gente, que isso? A gente não fez nada e... Prazer em vê-la, Rose. Agora está pronto. Deixa minha filha fugir aqui. Então, vamos lá. Já perdemos bastante tempo, né? Então, vamos retomar aqui as discussões. Eu estou pesquisando, a minha pesquisa de mestrado foi sobre ensino de matemática para alunos surdos e eu trabalhei com 3 professores ouvintes que ensinavam matemática para alunos surdos. E agora, na pesquisa de doutorado, eu estou fazendo entrevistas com 3 professores surdos sobre as experiências deles com a matemática. Aceitei o convite, foi um desafio pensar sobre isso, porque aparentemente é fácil a gente dizer como que isso pode ser implementado com alunos surdos, tendo em vista que o canal de comunicação dos surdos é visual e gestual. Então, os recursos visuais, eles são fundamentais para o ensino de matemática ou para qualquer outro conteúdo ou forma de comunicação com surdos, porque
a gente costuma dizer que a voz do surdo é o olhar, ele enxerga pelo olhar, né? E, e ele se comunica pelas mãos, ele fala pelas mãos. E pensando nisso hoje em dia, na atualidade, principalmente os vídeos são os recursos que eles mais utilizam para interagir entre eles mesmos. E isso na escola, se o professor perceber a importância disso, e ele tiver um mínimo de conhecimento sobre Libras, e desconstruir esses preconceitos e preconceitos que existem na educação do surdo, principalmente no conteúdo de matemática, que a gente tem aquela cultura de dizer que é um conteúdo difícil, que só os inteligentes aprendem, e ele conseguir proporcionar para o aluno surdo, que ele consiga visualizar qualquer conteúdo, ele vai aprender como qualquer outra pessoa, porque a gente costuma dizer, ele não aprende porque ele não ouve. Não, o surdo é uma pessoa como qualquer outra pessoa, a única diferença que ele tem é a linguística, e a barreira de comunicação que ele tem é por conta de que a língua natural dele é a Libras. Então, se o professor, o primeiro passo é reconhecer isso, entender que ele tem o direito de estar nesse espaço, que ele tem o direito de aprender, que ele é capaz de aprender, e pensar estabelecer esse diálogo através da visualidade. Por exemplo, quando eu estava trabalhando com alunos surdos, eu sempre buscava mostrar para eles atividades quando ele não conseguia entender, através de imagens. E a produção de vídeos, pelo próprio aluno surdo, promove essa interação entre eles mesmos e elimina essa barreira de exclusão que ele se sente muitas vezes dentro da sala de aula. E quando o professor consegue perceber isso e aproximar, porque independente, o aluno ouvinte também vai aprender através do recurso visual, né? Então, o primeiro passo é isso, colocar ele para entender esse conteúdo de uma forma concreta e que ele possa visualizar. Eu consigo falar sobre isso, por exemplo, ele pode explorar o próprio espaço da sala de aula, mostrando as formas geométricas que existem, por exemplo, a janela, a porta, né, a mesa, e mostrar o conceito disso na matemática, porque o surdo, vou dar um exemplo básico, nós temos a letra X, né, a língua portuguesa. Se o surdo vê um X ali, dentro de um texto, ele tem que entender o que significa aquele X. E o X já num conteúdo de matemática, por exemplo, numa conta de multiplicação, significa ali multiplicar. E de repente, aquele outro X já vai estar numa expressão numérica que é uma incógnita, né? Então, quando o surdo entende isso de uma maneira visual e a diferença, ele vai embora. Não sei se eu respondi a pergunta, Marcelo. Eu acho que você respondeu sim e você até ampliou, Rose, entendeu? Né? Quando eu lembro disso das nossas interações pelo Meet, que você sempre dava um arrazoado bastante amplo. Eu acho muito legal, então, essa experiência. E a gente gostaria de estar conhecendo, né? Tem essa curiosidade de não ter aparecido nenhum vídeo ainda, né, no festival, mas gostaria de saber quais são os principais desafios que você tem na produção de vídeos educativos acessíveis e inclusivos para a comunidade surda, especialmente no contexto da matemática. Então, Marcelo, a questão é que, assim como a Libras tem sinais, é uma língua que tem os parâmetros, que tem todo o mesmo parâmetro que uma língua, qualquer outra língua tem, a Libras também tem, certo? Então, já a questão da matemática também é porque ela tem uma linguagem própria, né? A gente sabe que a matemática tem a linguagem matemática.
Então, não basta o professor saber a Libras e não saber matemática ou vice-versa. Ele tem que saber associar essas duas coisas, tem que caminhar junto. E, às vezes, aí eu vou falar das nossas fragilidades, né? Quem é formado em matemática parece que tem uma habilidade maior nesse sentido, de entender todas essas questões. Aí eu falo por mim, porque eu sou pedagoga, então tenho que falar na linguagem dos anos iniciais, certo? E aí eu tenho que buscar elaborar uma linguagem acessível também para esse público, né? Então, dependendo do público que você trabalha, vai ter uma forma diferente de você estar conduzindo os conteúdos do dia a dia. Mas, repito, a questão se eu sei Libras e o aluno sabe Libras, a gente tem um formato de ensino, né, e aprendizagem. Agora, quando às vezes, que é o que mais acontece, que esse aluno está ali na educação infantil ou nos anos iniciais, ele às vezes não tem nem o conhecimento básico da Libras ainda, né? Ele já é inserido nesse processo tardiamente. E aí dificulta mais ainda a aprendizagem dele. Mas eu vou repetir o que os meus entrevistados estão dizendo para mim. Na minha pesquisa, a gente está buscando ouvir o que os surdos falam sobre isso quando eles estavam em sala de aula. E por incrível que pareça, eles falam, não aprendi nada de matemática, principalmente por causa da barreira linguística. Então, como que a mesma coisa de eu querer ensinar russo, né, para quem nunca estudou russo. Eu vou ficar ali e não vou conseguir evoluir a aprendizagem. E é a mesma coisa com o aluno. A barreira é de comunicação. Se esse aluno não sabe Libras e o professor não sabe Libras, ou ainda não consegue transpor o conteúdo de forma compreensível, por isso que eu sempre volto a dizer, quando a gente consegue levar esse aluno para vivenciar essas experiências do dia a dia, na forma prática, de perceber o que é importante para ele, fica tudo mais fácil, né? E é interessante você dizer sobre essa falta de vídeos, de participação de surdos, né? Na elaboração de vídeos do festival, porque a gente percebe o quanto eles gostam de interagir dessa forma, né? Talvez seja... tá faltando, talvez, fazer esse link, né? Na escola regular, divulgar mais, com os professores também da graduação, para estar interagindo mais com a realidade que existe no espaço escolar. A ideia dessa live aqui, Rose, foi da gente ter justamente tentar promover esse debate, e eu volto a dizer para quem não estava aqui no começo, essa ideia toda surgiu da Lívia, né, uma das estagiárias aqui do nosso projeto, que conta com o apoio também da nossa Pró-Reitoria de Extensão. A gente já falou do CNPq e da SBEM, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, mas surgiu essa ideia. Então, você acha, quer dizer, que os vídeos podem ajudar, por exemplo, esses alunos que você falou que não sabem Libras ainda e que estão aprendendo Libras a lidar com matemática enquanto aprendem Libras, ou também aprender Libras com matemática via vídeo ou coisa do tipo. É isso que eu estou entendendo, Rose? Exatamente, Marcelo, com certeza. Porque quando se torna um conteúdo visual concreto que ele enxerga, que ele percebe, a gente fala sobre isso o tempo todo. O surdo precisa enxergar, ele precisa compreender. E aí eu trago outro exemplo para você. Se eu falo, se eu mostro a palavra manga para um aluno surdo, ele vai associar
associar essa palavra talvez à fruta manga, né? Mas existe a manga da camiseta, existe mangá, que a gente fala que é de tirar sarro, fazer piada com o outro. Então, imagina isso na matemática. Um outro exemplo, quando a gente fala sobre isso, em relação a ensinar os numerais, por exemplo. Ele precisa entender o que o número 1 representa uma quantidade 1. E de uma forma simples e básica, é possível o professor criar vídeos do cotidiano que o aluno vai perceber, e aí quando ele percebe, não tem quem segura ele. Perfeito. E notando, quer dizer, que a nossa ideia, não é, e que a gente está muito interessado, é que às vezes nós tenhamos os professores do chão da escola, junto com os alunos que estão tendo aula, usando os vídeos como uma maneira de mostrar a sua expressão matemática, não é? Mostrar a sua forma de entender a matemática com essa mídia do século XXI, que são esses vídeos curtos, não é? Que são os vídeos interativos, que são os vídeos em geral, e até essas lives um pouco mais longas, como a que nós estamos fazendo aqui. Rose, você conhece, quer dizer, se tem, quer dizer, alguma inteligência artificial que possa traduzir o conteúdo para Libras, ou seria suficiente apenas adicionar legendas aos vídeos? Além disso, qual é a sua opinião sobre o uso de inteligência artificial que traduz conteúdos em Libras? Então, Marcelo, a gente tem um aplicativo que chama HandTalk, que é tipo um robozinho, né? Só que, além disso, e tem o VLibras também, que eles chamam de avatar, né? Que tem um avatarzinho lá. Eu acredito que tudo é válido. Só que, volto a repetir, a Libras é uma língua que tem uma estrutura própria. E isso, no caso, é interessante para quem já tem um nível básico da Libras, né? Para ele poder entender alguma coisa. Vou dar um exemplo. A configuração de mão do sinal sábado, né? Eu vou usar assim, mas se eu fizer esse movimento, eu já estou falando que é uma laranja, é uma fruta. Então, às vezes, utilizando esse recurso, e se eu não tiver conhecimento sobre isso, eu não vou perceber essa diferença, né? Mas eu acredito que tudo é válido, que tudo pode contribuir, sim. Embora os surdos prefiram mesmo, eles preferem mesmo essa questão do vídeo ali ao vivo mesmo, de estar ligando um para o outro, de estar interagindo, de estar criando coisas no momento e não ficar refém desses aplicativos, né? Então, aí o vídeo ao vivo pode impedir que o sábado vire laranja, é isso? Não? Exatamente, porque ele vai entender que você está num contexto falando, por exemplo, sábado eu vou, né, à feira comprar laranja, entendeu? Entendi, Mais ou entendi. menos. Muito bom o seu exemplo. Agora, você tocou numa questão que é muito importante, que é assim, boa parte dos professores, como eu, não sabem Libras. Então, suponha que eu seja um professor de primeira a quinta. Como é que eu posso ajudar os meus alunos utilizando vídeos sem saber Libras? Marcelo, a gente tem que ser criativo, né? Tem que ser criativo e tem que ter disposição mesmo, porque são coisas que empenham trabalho. Mas a primeira questão é você perceber a facilidade e como que esse aluno lida com as questões ali no dia a dia, certo? Perceber que coisas são interessantes para ele e trazer isso
agregado ao conteúdo que você está ensinando, certo? A gente tem exemplos de professor que tira o aluno ali da sala de aula, ele leva ele no pátio, ele mostra ali o pé de manga, né? Dali ele já cria situações de aprendizagem, ele pode produzir vídeos dali e tirar dúvidas com o aluno depois. E hoje em dia, né, com esse tanto de recursos que a gente tem pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim, os próprios sites que existem de Libras, né, de canais de YouTube que ensinam o básico e pode estar encaminhando para esse aluno. Então, existem inúmeras formas do professor criar práticas inclusivas, né, vamos dizer assim, para que esse aluno consiga desenvolver pelo menos o básico nesse início de ensino dos anos iniciais, certo? Olha, eu ainda tenho E perguntas. mesmo não sabendo Libras. Tá certo, tá certo. Não, eu tenho mais perguntas para você e para a gente continuar esse debate aqui que eu estou aprendendo demais com você, mas queria perguntar à Lívia, a nossa estagiária que teve a ideia dessa live, a outros, se não há perguntas já feitas pelo público. E se houver, a gente dá preferência a elas. Se não, vocês pensem aí, porque eu tenho mais um pouco de perguntas aqui. Pamela, Lívia, pessoal aí da equipe, se tiver aí mais perguntas, a gente pode ver. Eu gostaria de saber, minha querida Rose, uma pergunta aqui de improviso. Você sabe se já teve alguém utilizando esse vira-texto do WhatsApp para ajudar nesses recursos, às vezes? Ou seja, esse recurso que tem do WhatsApp, que se alguém me manda um áudio, eu estou numa reunião, eu mando para esse site, ele traduz num texto, mais de 90% ele consegue traduzir com 99% de fidedignidade. Tá? Eu já testei em português. Você já sabe de alguém utilizando isso, não? Então, eu tive a curiosidade de perguntar para uns amigos meus surdos sobre isso, né? E eles disseram que para eles não é interessante. Aí eu não sei se você está fazendo a pergunta, se eu entendi certo, se são pessoas destinadas ao público ouvinte ou às pessoas surdas. Não, por exemplo, olha, eu sou um professor que não sei Libras. E aí talvez o meu aluno, ele sabe ler português. Você entende? E às vezes, Sim. se eu disser algo de uma maneira clara e usar o vira-texto, eu consigo mostrar para ele o que ele haver uma comunicação entre nós, não é? E obviamente que para ele depois responder é uma comunicação um pouco mais difícil também, né? Mas isso que eu comecei a usar o vira-texto tem um mês, tá? Aliás, apresentado pela Pamela Lesca, que está aqui nos ajudando também, e na montagem toda, eu pensei com isso. Mas agora, dentro desse tema, enquanto você respondia a última pergunta de criatividade, eu falei, ué, será que eu teria aqui? Mas chegou uma pergunta aqui da plateia. Qual a sua opinião sobre a avaliação através de vídeos? Avaliação dos surdos? Né, se eu poderia estar utilizando, né, assim, a avaliação dos outros. Nós estamos já pesquisando isso aqui com aluno ouvintes e tal, que maneira seria, como construir critérios. Hoje mesmo, a Lívia, que é minha aluna na graduação, viveu uma experiência, está mostrando os vídeos e ela vai estar recebendo um feedback de como que o vídeo dela foi avaliado. E a gente vai construir maneiras de ver se o vídeo que ela produziu é um bom instrumento para avaliar, no caso, a aprendizagem dela em filosofia da educação matemática. Então, será que isso seria uma boa com alunos surdos também? Eu acredito que sim, principalmente porque o recurso visual é o
é o principal recurso, é o principal, não gosto de utilizar essa palavra ferramenta, mas é uma estratégia que é fundamental para estar utilizando com alunos surdos. Então, se isso é uma forma que vai facilitar a aprendizagem dele, vai fazer ele entender o conteúdo que está sendo trabalhado e ele poder também participar desse processo, eu acredito que é um caminho viável. Tá certo. E é válido. Eu tenho mais uma pergunta para você aqui. Ó. Primeiro surgiu aqui um comentário. Eu acho que não é uma pergunta. Professor Borba, a avaliação é uma lacuna nas pesquisas relacionadas à produção de vídeos na educação matemática. Eu acho que essa pergunta é mais para mim, então, mas eu vou rápido, porque eu gostaria de estar passando para ela. Olha, é verdade, colega, já não vi o nome aqui, a Cimeirelles. E quem? Tá bom, Silvia, de São Paulo. Mas, de qualquer jeito, é uma lacuna, ela é uma lacuna em vários cantos, mas eu te digo que em breve é capaz de você ter uma surpresa, que a gente já está com o artigo aí sendo avaliado, não é, para tentar mostrar o tipo de reflexão que a gente está fazendo sobre essa avaliação com vídeos. Tá? Agora, desculpem mais uma vez aqui meu final de gripe, mas, Rose, o que você pensa sobre o Festival de Vídeos Digitais na Educação Matemática e as categorias que desenvolvemos ao longo dos anos para o evento? Marcelo, eu não demagogia, mas dizer assim que é a primeira vez que eu estou tendo contato com um programa, um grupo de pesquisa, né, que está nesse nível, que está antenado a essas situações, que está oportunizando, né, que outros públicos participem dessa forma do espaço acadêmico, né? E assim, quando eu vi ali que tinha umas categorias que atende todos os tipos de alunos, né, que promove essa interação, eu falei, nossa, que bacana isso aqui, deveria existir, né, mais pessoas pensando nisso, né? Essa interação, essa conexão, né, que deve existir tanto da educação básica, da graduação, principalmente o pessoal da pós-graduação pensando nisso, né? Então, eu só tenho que elogiá-los e parabenizar vocês por essa atitude. Olha, muito obrigado pelas palavras. E eu queria, antes de mais nada, antes que esgote nosso tempo, dizer para você que está assistindo a gente e tem interesse, junto com alunos surdos, com professores surdos, de produzir conteúdo em matemática, você pode enviar o seu vídeo já para esse festival na comunidade, na categoria comunidade geral, ou se o aluno for do ensino fundamental, do ensino fundamental. E a gente vai ter uma novidade. Se esse movimento começar a acontecer, Rose e colegas, a gente pode e certamente vai estar criando uma categoria voltada para isso, ainda mais agora que você e as perguntas que estão sendo feitas estão me educando e estão educando o nosso grupo de pesquisa para essa a importância do vídeo digital para a educação de surdos. Olha, uma pergunta. Peraí. Como você, Rose, a comunidade surda, poderíamos fazer para que essa comunidade participe do festival? Eu, enquanto pesquisadora, enquanto amiga e enquanto apaixonada por essa área de pesquisa, eu tenho divulgado, né? Tenho divulgado bastante isso entre os meus colegas, entre os professores surdos também. Mas eu acho que ainda, como é algo novo para eles, nesse sentido, a gente demora um pouquinho para alcançar esse público, né? Mas eu acredito que a hora que chegar em uma pessoa, entre eles mesmos vão se movimentar para estar participando disso. Olha, é muito legal. E como a gente teve aqueles problemas técnicos no começo,
eu gostaria que a produção vai pôr aqui o seu e-mail aqui também, o seu Insta, mas eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua, porque a gente não teve essa chance, não é? Eu me apresentei como professor da Unesp aqui, desses projetos do festival, mas você falou, mas a gente não te ouviu. Tá bom. Então, eu sou professora pedagoga há 12 anos aqui no estado de Mato Grosso, né? Desses 12 anos, eu trabalhei 7 anos na formação de professores e 3 anos atendi alunos surdos na sala de recursos. Quando eu encontrei esses surdos, eu não sabia nem, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vou fazer agora? Porque é mais ou menos isso que acontece com a gente, né? A gente espera as coisas chegarem para depois se movimentar. Então, eu fui fazer curso de Libras, fui estudar, me interessei pela área, né? Fiz 2 anos de curso de Libras. Recentemente, terminei minha segunda licenciatura em Letras Libras, pela Unioeste do Paraná também, né? E fui pesquisar sobre isso, principalmente na área da matemática, que é uma área que ainda tem, mas na época ainda tinha menos pesquisa nesse campo. E agora eu estou enfatizando a minha pesquisa a partir do que o próprio surdo tem para dizer, porque uma coisa é o ouvinte falar sobre a matemática para o surdo, e outra coisa é o surdo dizer que matemática que faz sentido para ele. Então, a minha pesquisa agora de doutorado está trazendo essas narrativas, né, para se pensar que matemática que importa, como que esse surdo aprende, e é ele que está dizendo, né? Então, inclusive, né, vou estar aí em maio para qualificar, e vamos ver os resultados, espero que essa pesquisa consiga trazer mudanças também nesse cenário e promover a visibilidade dessas pessoas também, a partir das suas próprias experiências, das suas falas, né? É isso. Muito legal, espero te ver aqui em maio, né? Ela vai vir aqui não é, aqui defender a qualificação e eu espero que daqui a pouco esses vídeos, artigos estejam disponíveis sobre esse tema para a gente. Chegou mais uma pergunta, Rose. Você já usou vídeos com alunos surdos em sua prática? Se sim, em qual momento da aula? Olha, especificamente criar o vídeo para ensinar ele não, mas buscar vídeos sobre os conteúdos que eu estava trabalhando, sim. E eu vou repetir, a pessoa surda, geralmente ela prefere a matemática do que a língua portuguesa. Ele prefere aprender a matemática por conta dessa questão visual mesmo dos conteúdos e que ele, depois que ele aprende o conceito do que é. Olha, isso é muito interessante, tá bom? Muito interessante mesmo. E eu espero, então, que você. Já vi que você está empolgada com essa onda da gente do festival, que é de fazer um currículo de baixo para cima, não é? Praticar Paulo Freire no século XXI, que é a gente ter professores e alunos produzindo conteúdos que possam ser compartilhados, usados em outras escolas e não de uma maneira de cima para baixo, como tem sido feito, inclusive aqui no nosso estado de São Paulo, de uma maneira que tira muito a mobilidade do professor e tudo mais. Então, isso é muito interessante, que agora a gente vai poder ter essa oportunidade também com especialistas como você. Queria te parabenizar imensamente por uma segunda licenciatura, mestrado, doutorado, e dizer para você que está nos ouvindo, você tem outro tema, conhece outra Rose para a gente estar convidando, nós vamos fazer. E dizer para você que o nosso 8º festival está em andamento, as inscrições são até 20 de maio ou 22 de maio, eu estou aqui na dúvida agora, mas e que a final presencial vai ser em Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, nós convidamos vocês da região, ou vocês que gostam de viajar, para estarem lá para essa celebração. Vão ser vários outros vídeos agora da gente
trabalhando com isso. E até lá minha voz já vai estar boa, se Deus quiser, mas deu para ouvir bem. E agradeço muito a nossa intérprete aqui, também lá do Mato Grosso, que está aqui num trabalho solidário, fazendo aqui o trabalho de intérprete, senão Rose não dava conta de fazer tudo junto aqui e interagir com o Marcelo Borba aqui. Rose, um grande abraço para vocês que estão ouvindo. Live nota 10, live boa é live curta.